Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós vamos resolver alguns problemas cabeludos aqui. Hoje nós iremos falar sobre as conexões digitais e algumas das primeiras operações booleanas, para a gente entender como funciona o armazenamento. Quando nós entendemos o circuito elétrico, nós temos que entender que existem duas partes. O que o pessoal chama de redes combinatórias ou operações combinatórias, que é quando nós usamos as ligações digitais e as portas lógicas para fazer operações, e existem aquelas sequenciais, que é o que nós chamamos de redes sequenciais, que são as redes que a gente usa para fazer armazenamento. Então existe essa diferença entre aquilo que a gente quer só fazer cálculos e aquilo que a gente quer que guarde informações em células. Beleza? Então, ok. Vamos continuar agora falando sobre as conexões digitais. Novamente, como passou uma semana sem eu postar, eu vou relembrar um pouco vocês que na aula anterior a gente falou sobre a questão lógica. E eu usei exemplos dentro de uma frase. Beleza? Hoje a gente vai usar já o binário. Aqui a gente vai ter que usar o número binário 0 ou 1. Então, beleza. Não vai ser mais sobre colocando numa frase. Vai ser analisando como se fosse um circuito binário. Tá ok? É isso que nós vamos fazer hoje. Lembrando que vai ser do mesmo jeito que a aula anterior. Então, quando a gente tem 0, lembrando que esse 0 é um valor menor do que o valor que está na outra entrada. Vamos supor que existem duas entradas e uma saída, mas nem sempre nos circuitos será desse jeito. Existem circuitos extremamente complexos que podem ter mais entradas do que apenas duas. Beleza? Só para lembrar vocês que isso aqui é o básico do básico de todas as outras coisas. A coisa é muito mais complexa do que isso. Por enquanto a gente está tendo duas entradas e uma saída. Entendeu? A coisa muda um pouquinho quando tem mais entradas que as saídas, que a saída será diferente, com mais entradas. Então aqui a gente vê que segue o mesmo modelo do AND, segue o mesmo modelo do E. O que a gente tinha no E? No E, ou E, a gente tinha que a proposição ela só é verdadeira quando todas são verdadeiras, tanto a proposição 1 quanto a proposição 2. Beleza. Essa é a situação P e Q. Aqui nós temos a mesma situação. O AND ele vai dar 1 quando todas as entradas forem 1. Lembre-se que isso é para duas entradas. Pode existir 2, 3, 4 entradas. Beleza? Até aqui tudo ok? Vamos para a próxima. OR. A OR vai seguir o mesmo exemplo da OR que a gente estudou na outra aula. Vocês podem ver que o OR ele se comporta de que jeito? Se tiver 0 e 0, o resultado será 0. Mas se houver um dígito positivo em uma entrada, o valor dele é 1. E se tiver as duas entradas, o valor é 1. É a mesma coisa que a gente viu no OR, sem ser o OR exclusivo. Esse aqui é o OR exclusivo, foi esse aqui. P ou Q. Também é muito usada essa nomenclatura. E é isso. Não tem segredo aqui nesse começo. A gente está vendo as mesmas coisas, só que agora eu estou botando o código binário. Aqui no exclusivo, teremos aqui uma escolha entre uma entrada, se não pode existir as duas entradas positivas. Aí nós temos um valor 0, só pode ser ou uma ou outra. Esse circuito aqui é extremamente importante para partes específicas, em que você precisa ter ou um ou outro. Não pode ter os dois. E também não pode ter nenhum tendo energia, ou pode ter os dois dando energia. Não pode acontecer essa situação quando você bota o XOR exclusivo. Ele é mais específico para o circuito. Agora, em circuitos que podem receber as duas, os dois valores 1, aí o OR serve. Mas isso daí já é outros detalhes. O NOR, vamos ver o comportamento do NOR agora. Vocês estão vendo que o NOR ele funciona como um inversor. Ele é um inversor do OR. Ou seja, quando dá baixa tensão, o resultado é 1, que é diferente do OR. Se vocês verem,
aqui, ó, as diferenças aqui são bem claras. Quando eu quero um resultado onde eu quero baixa tensão, eu quero passar uma baixa tensão de 5 volts, por exemplo. Eu não quero que passe 12, mas eu quero que passe 5. Aí o NOR pode ser interessante para um projeto desse tipo. Que aí eu vou querer as baixas tensões deem um resultado positivo, que deixe passar, por exemplo. Acima de 5 volts é 0. Então o NOR pode ser muito utilizado nessas questões, quando eu quero baixas tensões. Mas aqui serve também, tudo isso daqui serve para criar células de memória, tá ok? Não é só, é porque eu estou falando muito na questão de criação de circuitos elétricos. Estou falando muito de circuitos elétricos, mas isso aqui também serve para células de memória, tá certo? Esses mesmos princípios aqui que eu estou dizendo, de 0 ou 1, dentro da lógica, ele pode guardar informações também. É porque eu estou indo muito para o lado elétrico da força. Vamos para o NOT agora, que é o não, que ele é o inversor propriamente dito. Se der 0, dá 1, se der 1, dá 0. O NAND. E o NAND, como é que o NAND se comporta? O NAND ele se comporta como um inversor. Ele é um inversor de qual? Do AND aqui. Chama ele de AND. É o AND. E o NAND aqui ele é bastante peculiar. É um caso bastante peculiar, que aqui nós temos o C somente C e o CP então Q, que é o C então e o C somente C, que a gente vai ver que tem resultados totalmente diferentes do que o NAND. Então aqui a gente tem algo bastante peculiar, que é o caso do NAND. Que o NAND, se tiver 2 valores dando positivo, ele dá um negativo. Se a gente pensar aqui, mano, isso aqui não tem nada a ver, se a gente olhar pela lógica, mas se a gente olhar dentro da lógica da computação, o AND, quando dá 1 e 1, ele dá 1. E ele funciona como um inversor. O resto tudinho dá 1 e quando dá para dar o que era no AND, sai 0. Ele inverte. Então sempre tem esse joguete. A diferença da lógica normal para a lógica digital é a questão do comportamento desses caras. O NOR, o NAND, o SHOR, todos eles são inversores. Nós temos aqui, por exemplo, na lógica, C somente C, sim, então, que já vai mais para a área de programação. Então nós temos as particularidades dos sistemas digitais quando a gente chega aqui, porque eles são tratados como inversores. A função deles é, se aqui vai dar um número, quando eu quero que ele inverta, eu jogo um inversor, que eu quero o contrário. Quero que dê uma baixa tensão, ou quero que feche o circuito ou abra um circuito. Podemos dizer que muitas dessas situações aqui a gente vai ter um sistema paralelo, de ligação paralela. A gente vai ter um sistema de circuitos em cadeia. Então, circuitos em cadeia e circuitos paralelos, vocês vão ver vai ser muito parecido com isso aqui. Às vezes, quando um puxa uma entrada, se não tiver uma entrada, o circuito para. Eu botei aqui no pente aqui rapidinho para mostrar essa situação para vocês. Aqui nós temos 2 entradas. Aqui a gente tem a saída. Dependendo do tipo de circuito que ele é, a gente determina se é um paralelo ou se é interligado. Como por exemplo, se tiver aqui dando um valor de 0, por exemplo, e ele é do tipo AND, que necessita do outro, então esse valor aqui vai dar diferente. Então a gente está lidando com um tipo de circuito que é parecido com aqueles circuitos ligados em série, que a gente fala. Mas agora quando a gente corta aqui e o sistema ele continua funcionando, a gente está no sistema OR, que é o sistema em paralelo. E por último nós temos a coincidência, que também é muito usada, que é a questão de o valor de saída é 1 quando 2 números são iguais. Existe isso também dentro da nossa parte digital. As conexões digitais existem coisas, como vocês podem ver, que são diferentes um pouquinho da lógica. Tem propriedades diferentes, como essa questão de coincidência. E como última parte do vídeo, eu vou deixar com vocês a foto aqui dos modelos dos negócios. Esse aqui são os modelos de tudo que a gente falou
nessa aula de hoje. Isso aqui são os modelos deles dentro do desenho. Do desenho técnico, eles têm esses formatos aqui. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da álgebra booleana, que são essas coisas que estão aqui desse lado. Aqui esses S, AB aqui, tal. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí, galera. Valeu!